Bem, fazejos membros da Guilda de Comediantes, eu sou o Cacofonias e está no ar mais um episódio. Você que é aluno da Guilda de Comediantes, você que acompanha a Guilda de Comediantes, guildadecomediantes.com.br, vá lá estudar conosco, comigo e com Ricardo, que está aqui do meu lado. Ricardo VR, diga aí. Tudo bem, cara? Eu Tu olha pra câmera? Agora sou íntimo da câmera. Eu queria que fechasse-me. Fecha. Então vai ser mesmo. Grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo, cara. Estão ficando legais os cortes, né, cara? Agora eu parei de ouvir o episódio inteiro. Eu só vejo os cortes, porque vai direto ao que afinal você ouve o episódio inteiro a priori, né, cara? Exatamente, você eu tô aqui e agora eu tô vendo só os não cortes. tem um episódio que você não tenha ouvido inteiro. Já os outros... Pois é, cara. Se nós tivemos ali no início 2 episódios que metade da guilda resolveu meter o atestado. Aí, cara, aconteceram assim 4 ou 5 episódios, caras vindo. Eu falei, pô, impressionante, agora vai. Aí hoje o que acontece? Atestado de novo. É o cara isso. tem uma dorzinha ali no... Eles dizem, tudo é Covid. Aí dizem, a Covid voltou, pandemia. Tá com dor de dente, mas acho que é Covid. Mas, ó, se nos outros a gente já não precisou deles, hoje a gente precisa menos ainda, porque a gente menos. tem aqui ninguém mais, ninguém menos do que esse sujeito. A gente vai falar da história dele que tem tudo a ver com o tema. O tema do episódio de hoje é Open Mic até o profissional. Então, assim, a gente vai falar sobre esse assunto, que é fazer stand-up do começo até milionário. É uma aula, né? Uma aula que a gente vai dar de graça, ele não tá cobrando, né? Graças a Deus, né? Ainda bem que o Diego não cobrou. Ele cobrou um sorvetinho ali, que falou, porra, nem o sorvetinho rola. Eu falei, tá bom, Diego. Diego Guimarães, para de beber água e dá sua saudação aí. E senhoras e senhores, eu me identifiquei com essa questão de atestado, porque eu sou professor, então quase meti o meu também. Mas é isso, né? Tem câmera, tem corta pra mim também? Tem corta pra mim? Se cara, tiver, olha porque lá, não corta também desse aí, ó. Então, ó, muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês, né? Pô, prazer. Ó, não sei se você vai contar aí, porque temos uma história antiga, de pré-guilda. Temos, cara, né? temos a história. Antigas. E eu acho que já Essa vale aqui a pena. Era tudo mato. Acho que já vale a pena. Engraçado que eu ia contar a história pra um outro viés e você falou pré-guilda, me lembrou de uma coisa. Que o Diego já foi meu aluno, né? O Diego já foi meu aluno, né? Então, assim, ele foi meu aluno e foi depois trabalhar no Zorra comigo por indicação minha, não foi isso? Isso aí. Então é. Aluno da guilda, hein? Se matricou aqui. Olha aí, ó, Case de funciona. sucesso. Olha aí, ó. Case de sucesso. Cara, sabia que eu tinha esquecido? A gente Cara, eu sou uma pessoa muito humilde. Eu sou humilde pra caralho. Eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Você é burro. Você é burro. Eu esqueci que ele tinha sido meu aluno, porque a gente trabalhou tanto tempo, cara, que eu já Cara, não vejo mais o Diego como... Pô, porque, assim, Sabe aquela sobrinha que você pegou no colo? Não é uma boa metáfora. Bico, pô, vi nascer. Não, acho que não nesse momento. Mas porque tem tanto tempo já, né? Pô, 2017, né? 2017 fui seu aluno. Aí 2019 que eu entrei pro Zorra. Uhum. E dali, né, a gente, assim, o Vini sempre foi um cara próximo, né? Assim, mesmo como professor, ele sempre foi um cara sempre disponível ali a tirar dúvidas e tal. É o cara que não larga o celular. Né? Então, Verdade. até hoje assim. Não, hoje demora um pouquinho. Mas manda mensagem, vai e tal. Então sempre, poxa, achei isso legal no Vini. E aí, quando a gente foi quando eu fui, no caso, né, pro Zorra, Vinícius já tava já há algum tempo, e dali foi a relação, né, de professor-aluno virou de amigo, e aí, de caronas, fofocas. Cara, mas o que mais me chama a atenção em você, que por isso que você está aqui... Meus lindos olhos, obviamente. Além disso, Ok. que é uma coisa que tem muito a ver com o nosso público, né, VR? Qual o nosso principal público hoje, feito É o pesquisa? público de stand-up, disparado. E o pessoal, muita gente open mic, quer começar ou não sabe como começar. Às vezes mora numa cidade que não tem uma cena de stand-up, e aí Sim. como é que eu faço? Então, assim, a grande maioria, a grande parte, não só das pessoas que fazem o nosso curso, como das que manifestam interesse em fazer, é por stand-up. Então, e você primeiro partir daí. Vamos Você lá. vê um sentido. Você foi aluno também e tal. Qual é o sentido que você vê na cabeça da galera? Assim, sou comediante stand-up. Vou fazer um curso de roteiro de humor. É o cara que mais busca investir na carreira hoje é o comediante stand-up mesmo, assim, que tá começando, cara? O que passou na tua cabeça na época? Olha, na época, eu sempre gostei, assim, além de gostar de humor, obviamente, mas eu sempre quis trabalhar com comédia. Uhum. O stand-up era um dos caminhos, né? Então, assim, eu não sou um cara do teatro, nunca fui de palco, apesar de ser professor há muitos anos, mas o palco nunca foi uma realidade pra mim. Então, por mais que eu tivesse talvez uma quebra de gelo pelo fato de ser professor por muito, muito tempo, mas é diferente de eu estar fazendo para as pessoas rirem. Então, assim, eu achava que, assim, cara, eu não sei se vai dar muito certo no palco e tal, mas eu quero também trabalhar com outras coisas que envolvam comédia, como roteiro, por exemplo. Então, tanto é que em 2017, assim que eu comecei a fazer minhas primeiras apresentações, foi quando
eu fiquei sabendo de você, daquele curso que você tava já dando lá Uhum. em Botafogo e tudo, e aí eu quis investir nisso, nas duas coisas, ficar no palco, me aprimorar mais no palco, pegar mais casca, e também escrever, poder escrever roteiros, poder trabalhar, enfim, escrever Sim. série, tudo. Tem uma coisa interessante também, velho, de como conheci o Diego, porque você já conheceu alguém pela primeira vez na sua casa? A primeira vez que eu vi o Diego, ele tava na minha casa, sem ser convidado. E não estava pegando minha mulher, porque isso Não, poderia não. acontecer. Não, eu cheguei... Eu tinha um Você podcast... chegou em casa e ele tava lá. Eu tinha um podcast que pessoas iam gravar podcast. Aí um dos convidados levou, porra, trouxe um amigo meu aí pra assistir. Pra assistir. Aí Ele foi pra assistir, não foi nem Foi. como convidado. Não, pra assistir. Aí Aí ele vai gravando, eu lá sentado lá, vendo lá. Aí o cara aproveitou e falou, faz meu curso, custa barato. Não, aí você, ô Diego, já que você assistiu, então vai fazer meu curso então. Exato, aí a gente vai naquele Era um curso processo. barato, custava só R$2.000. Cara, era 2 contos. 1.800. É 1.800. Eu lembro É. muito bem. Até porque eu paguei o meu e o do meu amigo que tava sem grana na época, eu paguei Caraca, aí, Meu Deus. tempo bom, hein, Porra, cara? cara. Porra, Mas governo Dilma, né? Só que assim, eu paguei naquele momento, né? Só que depois ele ele ia me vender a câmera dele, semi-profissional, fiquei com a câmera, não sei o quê. 2 anos depois ele me pagou, né? Sim. Mas tranquilo. Mas na verdade, assim, não, mas eu fui pra lá sabendo do curso. Eu fui lá pra querer conhecer o Vinícius. Entendeu? Que eu já sabia que ia ter esse curso. Aí esse colega falou, poxa, vou lá gravar o podcast lá. Pô, beleza, vou aproveitar e trocar uma ideia com ele, saber mais do curso. E aí foi rolando. Cara, maneiro. E aí, cara, assim, tem alguns diferenciais seus, Uhum. assim, né? Que eu acho que são importantes, porque existe uma coisa da galera, hoje, né, o stand-up pós Pedro Cardoso, o stand-up de forma geral tá muito estigmatizado, né? As pessoas olham o stand-up e falam assim, só tem idiota fazendo, só tem gente burra, só tem gente grosseira, só tem não sei o que lá. Cara, e o Diego, ele é um cara que era doutorando em física. Doutorando em física. Você vê muita gente assim, hoje eu tenho visto assim, e vejo gente que tá cursando medicina, gente que são professor. Pô, você inclusive divulga aí os professores, né? Pois é, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas espero que ele vá ao ar antes do dia 13 de outubro. Sim. Porque justamente tem um grupo, né, o Conselho de Classe, uma comédia de professores, que todo mundo do elenco é realmente professor. Uns, né, com algum segmento infantil, eu que sou do ensino médio no estado, mas o elenco todo de professores. Sim, então essa coisa de ter uma formação, estudar, tal, é uma coisa que tá, de certa forma, na veia do comediante também. Sim. Embora muitas pessoas achem que não, né? Eu vou falar assim, particularmente, foi uma coisa que me atraiu bastante. Quando eu comecei a ver, a me interessar muito por comédia, né? Bom, assistir sempre, mas me interessar por fazer foi vindo entre 2015 e 2016, né? Porque eu tava me separando, não sei o quê, eu tava muito sozinho em casa, meio que na merda, bad vibes, aí eu assistia muito comédia, né? Muito stand-up, né? Netflix, o pouco que tinha, né? Mas tinha até bastante. Aí eu vendo assim, tinha dias que eu tava, porra, meio mal, meio pra baixo. Aí do nada eu ficava rindo, eu comecei a ficar curioso. Como é que esses caras fazem isso? Será que muita gente tem essa dúvida, né? Que hoje em dia as pessoas até sabem, porque é mais divulgado, a questão de cursos de comédia e tudo, mas muitas pessoas não sabiam de fato que muitas coisas ali são texto, é escrito. Claro que tem pessoas que improvisam, que interagem e tudo, mas eu achava que era tudo, em 2015, 2016, que era tudo improviso. O cara metia o louco, subia no Meti palco. o louco, o cara, e tudo funciona ali, o cara, como é que é isso? Aí eu comecei a me interessar. Quando eu comecei a procurar, pesquisar sobre, no Google, tinha o Google, né? Uhum. Comédia stand-up, como fazer, como escrever. Aí eu comecei a ver bibliografia, Judy Carter, que não sei o que e tal. Peraí, tem bibliografia pra isso? Cara, que Tem que interessante, cara. E pra mim, pô, como você falou, né, cara, eu fiz mestrado, tava no doutorado, então estudar pra mim nunca foi problema. Sim. Aí eu achei mais interessante ainda. Esse foi Tu falou, pô, eu que eu sei fazer? Pô. não vai ser tão difícil assim, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Aí eu comecei a me interessar muito, cara, a questão de ver uma questão de estrutura, de setup, mais punchline, não sei o que. Aí eu comecei a me interessar mais, o que me deu mais tesão ainda, o fato de Diego, né? Porque tem gente que tá nem aí, mas eu ter que estudar pra aquilo fazer dar certo, porque eu nunca fui um cara engraçadão da turma, eu nunca me senti esse cara. Uhum. Meus amigos que às vezes de longa data, eles falam, não, Diego, tu sempre foi um cara engraçado e tal, eu nunca me achei esse cara. Mas, pra mim, assim, cara, pra poder dar certo, eu tenho que estudar. Uhum. Então, eu entrei mais nessa pira pelo fato de ver que, você... Até a Judy Carter fala isso no prefácio daquele famoso livro dela, né, o Comedy Bible, né, Uhum. que, traduzindo, né, parafraseando, é que ela não pode ensinar ninguém a ser engraçado, Sim. né, mas
pode ensinar, né, como fazer piadas, como fazer rir. Sim, Então, assim, exatamente e é exatamente isso. E isso é um Isso grande me debate, atraiu. né? Que as pessoas falam assim, não ensina ninguém a ser engraçado. Não é ensinar a ser engraçado. Cada um vai ser engraçado ao seu modo, usando Exato. as piadas, a fórmula das As piadas. formas das piadas. a e estrutura. a gente fala muito isso, cara. A gente aqui não vai ensinar ninguém a ser engraçado. A gente vai ensinar você a fazer a piada, você pensar na construção da piada. Mas você tava dizendo, cara, eu não conheci, não sabia dessa sua história, inclusive a gente trabalhou junto, mas eu não sabia. Sim. Eu achei que o seu interesse pela comédia fosse pra levar a comédia pra sala de aula, já que você é professor, mas Jamais. cara. Não. Na verdade, olha, eu comecei em 2017. Desde 2017 até 2019 fui pro Zorra. Aí 2020 pandemia, fiquei um tempo parado de stand-up, voltei em 2022. Mas em todos esses 6 anos aí, juntando tudo, eu só comecei a escrever texto sobre professor agora no meado de 2022 pra O cá. cara é professor de física, como é que ele vai ser engraçado nessa hora? Não tem como. Mas eu imaginei exatamente isso, cara, professor de física. É difícil você prender a atenção daquela galera ali por muito Ele já tempo. existiu, cara. Aí eu imaginei, o cara tá fazendo isso pra chegar lá, seu engraçadão. O ônibus sai lá no Rio, 6 da tarde. Que jeito eu posso fazer diferente? Eu achei que tivesse um quê desse Não. interesse. Aliás, uma das coisas que foi me dando coragem pra poder fazer comédia, né, fazer stand-up, é que desde quando eu comecei a dar aula, né, e foi passando o tempo, muitos alunos falavam, poxa, professor, tem muito engraçado, tinha que estar na televisão fazendo comédia, tinha que ser comediante e tal. Eu assim, pô, como é que eu vou fazer comédia? Eu não sou da família do Chico Anísio, eu não sou... Pra mim Não sou essas Diego coisas... Mazeu. Pois, eu não sou Bruno Mazeu. Pra mim essas coisas de trabalhar com comédia eram coisas que vinham, sabe, Cara, nascidas com a pessoa. mas eu vou te dizer uma coisa. É assim, eu dei aula de espanhol, tal, também história. E vou te dizer, né, não sei se você passa isso. Eu me sinto muito mais engraçado na sala de aula, dando... Quanto mais... Hoje em dia... Não falando de comédia e tal. Ah, Comédia, eu acho mais difícil ser engraçado falando de comédia, porque você tá falando daquilo sendo engraçado, mas falando de espanhol, falando de história, do que no palco, cara. Por quê? Porque é uma quebra de expectativa já muito grande. Os professores, no geral, são chatos e cansados e reclamando. Então, quando você chega com um pouco mais assim, o aluno já fica, porra, esse cara é maneiro. Então, o aluno já fica assim, vou ver uma parada diferente. E ele tá mais propício a te achar engraçado. Sim. Claro que nem sempre funciona. Já tive Sim. grandes decepções também. Sim. Mas você não acha que é mais fácil em sala de aula você quebrar uma expectativa e ser engraçado com nada que uma piada que não funcionaria no palco nem fudendo, que o cara tá te olhando e falando, me faz rir aí, me faz rir aí. Exatamente. Não, cara, eu percebo isso, cara, que eu consigo me lembrar, assim, perceber muito bem. Diego professor antes do stand-up e Diego professor depois do stand-up. Diego professor antes do stand-up, eu era mais engraçado em sala de aula. Sim. Diego professor após o stand-up, ou seja, né, aprendendo as técnicas, as mecânicas de humor, estrutura e tudo mais e tal, parece que como se talvez seja uma coisa minha, eu não me permito mais fazer qualquer bobeira em sala de aula, fazer qualquer bobeira, assim, sabe? Sim. Não que eu tenha que me cobrar, não é porque por eu ser comediante, roteirista de humor e tal, que eu tenha que ser isso o tempo todo, fora na minha vida, fora trabalho. Mas eu acabo meio que me cobrando isso. E tem um outro lado também, eu acho que depois que comecei a fazer comédia, comecei a ficar mais puto com tudo também. Comecei a passar Você passa a ter um olhar mais crítico das É, coisas, sem dúvida, tudo, né, de cara? tudo. Sem dúvida. Mas e aí, como é que foi esse começo, né? Porque muito aluno, Sim. cara, assim, muito aluno, assim, você não tem ideia, assim, muito aluno nosso tá começando mesmo, ele fica assim, cara, não sei como começa. Como é que você... Você era um cara depressivo, corno, tinha acabado o relacionamento, pô, doutorando em cara, olha o cenário, é o pior do mundo. O cara tava à beira do suicídio, né? As pessoas não dormirem na apresentação. Aí, cara, o que tu faz assim? Vou levantar e vou fazer... O que tu fez? Como é que tu começou? Então, aí foi o que eu tava falando mais cedo, né? Que olhando, assistindo tanta coisa em casa, naquela deprê, porra, separado, morando sozinha, a vida mudou e tal. Aí vê tanta coisa. Aí uma hora bateu assim, cara, e vou até dizer em que momento. Vendo que pela 5ª ou 6ª vez, um primeiro especial do Patrick Maia na Netflix, que é aquele Piada para Pessoas. Que eu cheguei a decorar quase esse Caraca, aí, Patrick Maia, patrocínio. Olha, queremos você aqui. Aí... Nossa, gente, eu vi umas 8 ou 9 vezes. Muitas vezes. E eu tô assim, cara, não é possível que esse cara escreve isso e tal. Aí eu bati essa curiosidade, como eu falei, né? Comecei a procurar, isso aqui e tal. Aí eu comprei... Pela Amazon, eu comprei o livro da Judy Carter em inglês e comprei o livro do Léo Lins também. Beleza, Segredos da Comédia Stand-Up, vermelhinho. Aí eu comecei a ler da Judy Carter, eu sei inglês, mas tô com preguiça, deram uma pra traduzir, vamos pro Léo Lins. Quando eu comecei a ver, foi muito indo mais direto ao ponto que eu queria. Sim, porque o livro dele é um grande resumão da Judy, exatamente, né? é muito prático, ele é muito objetivo. Sim, muito objetivo, perfeito. Aí peraí, dá pra fazer assim? Aí beleza, eu comecei a
Primeiro setup, punch, entendendo e tudo. Comecei a Sem conhecer ninguém do stand-up. Sem conhecer ninguém do Caraca. stand-up. Totalmente sozinho. Eu não conhecia ninguém. Quando eu tava esperando os livros, eu comecei até a procurar show de stand-up no Rio. Isso em 2016 não tinha nada. Não conhecia nada de stand-up de comédia, ninguém. Eu até encontrei um show lá na Gávea, no teatro, do Teatro dos Quatro. Um show de um ator que faz stand-up e tudo. E ali eu, ok, beleza. Tive algumas impressões ali, mas não foi suficiente pra mim no momento. Perdão. Aí eu comecei a escrever. Aí eu, cara, mas já que eu não conheço ninguém de cena nenhuma, não sei o que tem aqui no Rio de Janeiro, sei que tem stand-up aqui no Rio, sabia que em São Paulo tinha, né? Em São Paulo eu já acompanhava um pouco pelo YouTube e tudo mais e tal. Aí eu, cara, isso foi em agosto de 2016. Eu quero saber, em janeiro... Aí em agosto de 2016, em setembro, outubro, por aí assim, eu comprei já passagem para passar 10 dias em São Paulo em janeiro de 2017 para poder conhecer stand-up lá. O Comedians que tinha na época, que hoje em dia é Barbixas. Então fui assim. Mas, para poder subir no palco pela primeira vez, eu comecei a rabiscar algumas coisas. Entre agosto e o final daquele ano de 2016, o que eu rabiscava no meu caderninho, né, guiado ali pelo Léo Lins e um pouco pela Judy Carter, eu testava em sala de aula. Ah, que macete, cara. Mas eu não avisava nada pra ninguém. Não avisava. Gente, olha só, queridos, vou contar uma piada aqui. Não, que senão, pô... Meu pai e minha mãe estavam trepando? Eu estou maluco, por que ele tá falando isso? O texto não tinha nada a ver com aluno, com educação, ou tinha? Não. Eu só nada. comecei a escrever qualquer coisa relativa à sala de Não, aula mas, cara, agora. não. Tem uma coisa que a gente precisa falar. Vamos lá. Como é que tu, no meio da, Então, Era o o que quê? eu puxava? da equação... Qual era o... Então, sempre tem aquele momento que o professor lá escreveu a matéria, explicou, aí tem aquela pausa que a galera tá copiando, não sei o quê. Eu sempre aproveitei esse momento. Aquele momento que o professor normal fala de futebol. E o Vascão, exatamente. Eu, como não sou esse cara... será que eu não sou um homem de verdade? Eu não sou esse cara, então, putz... Beleza, eu vou tentar encaixar alguma piada aqui. Mas aí, era complicado, porque nem sempre pra caraca. eu tinha piada pro contexto de pessoas ali de 16, 15 anos. Quando, por acaso, apareceu alguma coisa... Eu sabia disso, isso é muito bom. Quando apareceu alguma coisa que eu rabiscava em casa, eu, cara, essa aqui, vou tentar essas 3 aqui em sala de aula. É muito triste isso. Mas funcionou, mas foi um processo importante pra mim. Aí eu chegava lá, aí, galera... Aquela pausa, né, de explicação, o pessoal copiando. Aí eu via, pô, como é que eu vou puxar esse assunto? Então, galera, pô, vocês viram aí, né, cara, que caiu ali, lembra naquela que caiu um pedaço dali da ciclovia ali no Arpoador? Sim. E tal. No São Conrado. São Conrado? No Vidigal, aí ali. eu tive uma piada pra aquilo ali na época, não lembro mais a piada, que eu nunca usei no palco. Mas, aliás, quando eu usei no palco não funcionou, na sala de aula funcionou. É o que eu tava te falando. É isso aí. Aí eu fui... Escrevi umas 3 coisas sobre aquilo ali, aí eu tava bem no assunto, eu, cara, vou tentar. Aí, então, gente, aquela ciclovia, setup, punch. KKKKK. Aí eu, opa, funcionou. Então, galera, E no final, punch. eu chegava e dava 5 minutos de aula, 45 minutos. Aí de terminava, intervalo. galera, vamos ficando por aqui. Vocês são demais! Meu microfone. Vamos tirar foto aqui no final do show. Galera, vocês gostaram do show? Você vem de onde? Quem gostou da aula, dá um grito! Acenda os seus celulares, caraca! Entra na coordenadora, né? Talvez por isso tenha sido demitido de lá. No final do ano eu fui mesmo, mas não por isso. Mas... Ai, caraca. Isso eu fiz, eu dava aula nessa escola, né? Isso foi numa escola privada. E no estado, que eu já sou um tempão, fazia a mesma coisa. As mesmas piadas eu levava. Às vezes funcionava aqui, funcionava ali. Só que chegou um momento que não era mais suficiente fazer isso. Eu, caraca, não vou ficar fazendo piada pra aluno, caramba. Quero fazer em algum lugar. Como eu não conhecia a cena, se é que tinha alguma cena, né, na minha cabeça, aí eu comecei a procurar com mais afinco. Fui lá no Facebook, digitei mais vezes, stand-up Rio de Janeiro, bar stand-up, já sabia que era open mic, o conceito de open mic, né, porque no livro falava open mic, não sei o que. Aí eu achei alguma coisa no YouTube de um cara lá de Nova Iguaçu, cara, que ele nem faz mais stand-up hoje em dia, que é o Dirceu Neto, virou até um amigo e tudo. E aí eu vi um vídeo dele no YouTube na época, né, final de 2016, aí open mic, não sei o que, então Nova Iguaçu. Aí, opa, Rio. Uhum. Aí eu vi o nome dele, vi lá a piada dele, legal e tal. Pô, vou procurar esse cara no Facebook. Aí quando eu encontrei esse cara no Facebook, mandei mensagem, falei, já tinha algumas coisas escritas, isso aqui e tal. Aí que ele me respondeu, né, bem simpático até, e foi abrindo o leque. Poxa, procura o fulano de tal, procura o Gil Querido, procura o Estevam Nabote, procura isso aqui e tal. Eu lembro que eu mandei mensagem pro Gustavo Ariel, pro Nabote, pra Gil Querido. A galera hoje que tá toda aí. Exatamente. E deles todos, só quem respondeu na época foi
um outro cara que ele nem faz mais. Que tu nem escreveu. Nem vou citar. Mentira, na verdade ele faz sim, mas eu cito pra vocês em off. Ele faz sim, mas ele me respondeu assim, pô, cara, que legal que você tá começando a fazer. Ó, faz o seguinte, arruma um bar pra eu também poder estar fazendo, que eu começo a te ajudar com os textos. Ou seja, ele iria me ajudar mediante a eu conseguir. Eu nem sabia o que era conseguir um bar. Caraca, pô, quanto de entrada eu vou ter que dar nessa porra, sabe? Conseguir um bar, vou abrir tem que tirar meu fundo de garantia que fui demitido, poder dar entrada, sabe? E aí foi assim que foi rolando. Mas então, como realmente de 2016, Rio de Janeiro, pelo menos, né, que é o nosso caso, tinha poucos lugares que aconteciam. E qual foi o primeiro que tu fez? Foi no Bufão. Pô, grande Bufão de Comédia da Berlinda. Bufão, abraço. Ó, queremos você aqui. Foi lá. Aliás, fiz muitas vezes lá no início. Caraca, muitas que interessante, vezes. Tu frequentou um bocado lá, né? Tu viu? Pô, já fiz show no Bufão. Bufão é... Olha cara, aí. Bufão é patrimônio cultural do Rio de Janeiro em todos os sentidos. Não, a galera do Rio, que começou a fazer stand-up aí entre 2015 a 2017... Cara, todo mundo fez show no cara, Bufão. Muita gente. Fiz 2 vezes solo no Aí. Curtiço do Bufão. Tu Você abriu fez meu no show Curtiço, até no lá, Curtiço. né? Então, quando eu comecei, não existia o Curtiço ainda. Sim. Era um bar lá embaixo. Eu na sei qual é, eu Sacadura, já vi. Que era o Comédia Já fui assistir na Pastor Berlinda. Arnaldo lá. Olha aí, caraca, ele já fez lá. Já fez lá. Caramba. Mas eu queria saber, assim, aí você que te conhece, tudo bem, você já tinha um pouco, assim, testado mais ou menos isso em mas sala de aula, não deu mas pra levar muito nada diferente. disso Eu queria saber como é que foi a sua sensação, que não era até então humorista, Sim. de subir no palco e encarar uma plateia. Primeira vez que subi no palco, eu sou bom de datas, né, Vinícius sabe bem, 28 de janeiro de 2017. Ele é meio Charles Henrique Pédia. Ô, Sabrina, 28 de janeiro, eu subi no palco pela primeira vez. Era sexta-feira, tava chovendo, 27 graus. E eu sou tão tarado, cara, que eu sei a data e eu anoto, todos os shows que eu faço, eu anoto, anotado no caderninho, não Caraca, sei o que tal, bonito, tudo, cara. tudo, Vai ser tudo. fácil escrever uma biografia sua. Cara, não precisava não. Eu não queria ter que morrer pra isso, né? Mas tudo bem. Não, Escreve vida, uma autobiografia. Isso, autobiografia, melhor. Mas aí, quando eu tava pra poder... No início de janeiro, né, que eu conheci o Bufão e tudo mais, aí que me indicaram, olha, vai ter open mic. E isso foi assim, porque um colega que avisou... Porque, assim, antes de começar a subir no palco, eu já tava conhecendo a galera da cena, como eu falei, né, conversando e tudo. Aí um outro rapaz, o Rafa Braga, ele foi e me falou, cara, vou te dar uma ajuda então, você quer fazer mesmo? Então beleza. E ele começou a me levar pra noites de comédia pelo Rio, que eu nem sabia, que assim, pra mim não existia nada. Quando ele começou a me levar, é como se abrisse uma cortina, tipo um porão, sabe? Uma porta especial. Aí eu, rapaz, existe essa cultura. Existe mesmo essa cultura e tal. E é bem diferente daquilo que a gente anda vendo com Netflix, nos shows no YouTube, solos prontos, bonitinhos, sei o que e tal, né? E é que ele falava, cara, você já foi em show de stand-up ou você só assiste pela internet? Aí eu, pô, só pela internet. Aí ele falou, cara, então eu vou te mostrar stand-up de verdade, stand-up raiz. E aí fui e tal. E traumático, né? Muitas vezes. Mas assim, então eu já conhecia a galera da cena. Mas o teu primeiro show? Mas sem subir. O meu primeiro show, que foi em janeiro, a galera me falou, Diego, olha só, dia 28 de janeiro vai ter show e tal, fala com o Bufão e tudo. Aí falei com ele, fiquei alguns dias pra poder tentar aprontar meus primeiros 5 minutos, que é o que é muito importante. O Open né? sempre começa 5 minutos, né? Com 5 minutos. Tem lugares que até menos, 3, né? Eu já vi. Também. Tem uma noite que eu tô produzindo no Meia com 2 colegas, a gente faz 3 ou 5 minutos. Já vi gente que até menos. Por mais que o espaço seja 5, já vi gente subir, fazer 1 minuto e falou, valeu, galera! Isso aí. Porque não deu, cara. Não deu. E aí, eu fiquei nesse tempo preparando, entre início de janeiro e final de janeiro, né, preparando o texto. Só que eu tava com o texto lá quase prontinho, só que 2 dias antes do show, me deu uma maluquice que cara, isso aqui não tá legal. Eu nem tinha noção do que era legal ou não era legal. Não tinha me testado ainda. E eu troquei meu texto todo. E aí que foi pior ainda, porque eu já tava nervoso com o meu texto pronto, com meus 5 minutos, que esse colega, que era mais antigo, já tava me ajudando. Quando eu cheguei 2 dias antes e falei pra ele, cara, troquei tudo. Ele, tá maluco, isso aqui e tal. Aí eu confiei muito naquilo, mas muito nervoso, que, cara, no dia, na tarde que antecedia o show, eu fui ao banheiro 4 vezes, cara. Caraca. De tão desesperado que eu tava. E na véspera, hein? Isso pra fazer 5 minutos. Pra fazer 5 minutos. 5 minutos, 5 pra tu ver minutos. como é que é a parada. Pra minha sorte, porque foram assim, e o cara era professor. Acho que a gente tem que ter em mente isso, assim. Cara, a responsabilidade de fazer o outro rir é muito difícil. Não é você vai lá e fala bem. Porque eu tenho certeza que você falou bem. Não, falar em Tenho público não é um problema falar em público. Exatamente. É falar de uma coisa, falar de algo ou de um jeito que eu não domine, que é fazer, na época que era fazer comédia. Então pra mim era outro universo, cara. Outro universo. E como é que foi? Foi legal.
Por incrível que pareça, foi legal. Assim, claro que o fato de irem 50 pessoas conhecidas minhas ajudou muito. 45 pessoas. 50 pessoas, porque eu comecei a divulgar. Né? Comecei a divulgar, não. O produtor lá, o Bufão, colocou lá no Facebook, me marcou e eu marquei. Opa, eu vou. Nisso a galera, antigamente, né? Facebook a gente não tá mais assim. Mas quando você confirmava um evento, Todo mundo via. todo mundo via. Diego vai estar não sei aonde. Aí vinha minha arte lá, a minha foto no flyer. Uma foto bem tosca, diga-se de passagem. Cara, o Bufão que fez. Essa é a marca do Bufão. Eu ia falar porque eu não era esse cara maravilhoso que eu sou hoje. Mas aí, a galera começou a ver assim, Diego, o que é isso aí? Tu vai fazer stand-up, isso aqui e tal? E eu não queria que as pessoas soubessem. Eu só precisava de 10 pessoas. Coisa vibrando. Eu só precisava de 10 pessoas. Né? Eu tinha minha mãe, uns amigos, sei que e tal. Só que aí o pessoal foi se interessando. Quando eu cheguei no dia, tinha fila. De ex-alunos, de amigos. 50 compraram, 45 apareceram no dia. Eu pensei que, quando eu vi, fiquei desesperado, mas eu pensei assim, cara, não, peraí, vai ser mais tranquilo, porque tem muitas pessoas conhecidas. Mas na hora que eu subi no palco, eu fiquei mais nervoso ainda. Eu também fico. Porque, tipo assim, muita responsabilidade. Vou fazer piada pra minha mãe. No meu caso, eu nem liguei tanto pra isso, né? Pra esse fato, não. Mas é mais a questão mesmo de, assim, cara, eu tenho uma responsabilidade de fazer. Se são pessoas que eu nunca vi na vida, eu não vou ver essas pessoas de novo. Se não gostarem, vão esquecer de mim. Sim. Mas as pessoas que eu conheço e vão me ver fazendo lá, cara, vão me julgar depois. Sim. Então eu fiquei bem nervoso. Eu entrei esquecendo piada, mas depois eu engatei. Foi alguns segundos que eu perdi de uma piada pra outra e tal. Mas depois foi. Claro que é o primeiro show, né? Primeiros 5 minutos. Eu tenho isso gravado, nem assisto mais, que eu acho vergonhoso, não consigo ver. Não, mas, tudo, porra, mas, cara, mas eu vi muitas vezes. Mas assim, eu nunca me apresentei, de repente ainda pode ser que eu me apresente, mas outro Não, dia você vai se apresentar. É. A gente vai montar nosso show, velho. Não, eu já escrevi, inclusive. Mas eu me lembro, cara, que tem umas 2 semanas, cara, eu sonhei que eu estava me apresentando. Olha aí. Entrava, era um fiasco, cara. Eu só me lembro no sonho de eu dizer assim, cara, ainda bem que eu tô sonhando, cara. Porque se eu tivesse Cara, mas é ao vivo- normal ser fiasco também. Às vezes também, o que é fiasco pra gente não é exatamente um fiasco. Assim, é que às vezes a gente espera, a gente tem uma visão assim, que, cara, que a galera vai rir pra caralho e tal, e às vezes é só meio blasé, assim. Aquele, Na nossa cabeça tá maravilhoso, né? Aí às vezes quando tu vai. Claro que exato. de tanto você fazer, tem uma hora que você já sabe que, opa, isso aqui vai funcionar. Tu às vezes não sabe em que grau que isso vai funcionar. Cara, né? e isso é que é Mais o ou próximo menos. assunto que eu ia entrar contigo, porque você tem uma coisa que poucas pessoas têm, que eu acho invejável, que é a sua disposição pra fazer, né? Você cara, o Diego, ele, cara, é um trabalhador do stand-up, cara. Ele pega trem, vai pra puta que o pariu, cara, e já faz isso há anos, né, cara? E você faz sempre, tá sempre fazendo. Então você, eu acho que é o cara que tem uma performance, assim, pô, cada vez que eu te vejo tá melhor ainda, porque você sempre tá com muito ritmo e tal, tudo isso, porque você faz toda semana. Sim. Né? Qual momento você percebeu assim, cara, atingi o nível que eu quero, tal, posso começar a cobrar, ganhar, como é que é isso? Sim, tá. Porque assim, atingir o nível que eu quero, eu não atingi. Pra mim, eu não atingi. Uhum. Agora, cara, isso é muito complexo, porque assim, não dá, por exemplo, né, rola algumas questões de, às vezes, a pessoa começou a fazer e já quer cobrar. Sim. Numa cena de comédia, e a gente sabe que assim, no meio onde existem seres humanos, pessoas vão julgar, vão achar ruim, vão falar mal de você e beleza, e vida que segue. Mas, realmente é complicado, a pessoa começou a fazer e já querer cobrar por aquilo. Porque primeiro você, ainda como open, não tem uma garantia, por mais que você tenha muita autoestima, uma autoestima muito elevada, mas você não tem como garantir que aquilo ali que você vai fazer, os seus 5, 10, 15 minutos sejam bons. Não tem como. Então, assim, parte muito também da... talvez não seja uma resposta muito simpática, mas parte muito também do que a cena vai estar vendo de você. Não é muito sobre você. É tipo assim... Tanto que tem gente que tem um monte de seguidor, não é tão experiente na cena e já cobra. Porque a cena vê o cara, não, ele já tem... Exatamente isso. Às vezes a pessoa, sei lá, é famosa por qualquer outra coisa, vai lá, tô na cena de comédia, vou fazer. Todas as portas abrem pra essa pessoa porque ela é famosa. E ela ganha. E ela não é mais nem tida como open, né? Porque assim, o open mic, né, o open é a pessoa que tá começando no stand-up, tá ali pegando experiência e tal. Só que se distorceu, né, se degenerou tanto essa questão por conta de Instagram, de seguidores e tudo, que a pessoa que é muito conhecida, em muitos lugares acontece isso, e quer fazer, vai fazer, e tá tudo bem, né? Só que assim, uma coisa é a pessoa, não, eu quero pegar uma pauta nesse lugar aí e botar o meu show pros meus seguidores. Beleza. Só que muitas vezes acontece de as próprias portas da cena de comédia local
não valorizar tanto os comediantes que já fazem ali, que garante tempo bom, fazem 10, 15, 20 minutos bons, não dão espaço para essas pessoas e só abre espaço, muitas vezes, para essa galera que é mais conhecida porque hypou na internet. Faz parte do mercado, capitalismo, enfim. Mas é isso. Então, essa questão assim, de como sair do Open, você não ganhar nada, até começar a ganhar dinheiro, primeiro é o processo do seu trabalho estar suficientemente bom para você poder ter aí seus primeiros 10 eu não digo, né, cara? Mas na cena tem assim, o Open Mic que tá começando, né? Bem no início, 5 minutos e tal. Mesmo quando depois ele começa a ficar com mais experiência, faz seus 10 minutos, em muitos lugares você é tratado ainda como Open Mic. Sim. Porque você ainda é um cara ali que não baixa só na comédia, a gente também tem que entender que não baixa somente o seu texto ali, as piadas, estarem 100% boas, funcionando todas. O que define a pessoa sair de um Open Mic para um status assim, onde ela até começa a ganhar uma grana, ou ser mais reconhecida, e ser mais chamado, enfim. Quando a pessoa entra em transição do Open para poder para um headliner, que seja, é o fato de, além do seu texto ser bom, mas é essa pessoa ter tanta segurança de conseguir sair e entrar de situações adversas que acontecem no show. Uhum. Não é só o texto. Não é só as mecânicas. Não são só as mecânicas. Às vezes, por exemplo, teu texto tá muito bom, mas chega um cara na plateia, começa a falar alguma coisa, te atrapalhar, não sei o que, um heckler, como a gente chama, um heckler, e às vezes a pessoa não tem uma maturidade ali É a diferença de um historiador para um professor de história. Exatamente. O professor de história tem a formação pedagógica, ele sabe lidar com o aluno, tal, ele é formado para isso. Tem a formação acadêmica, de conteúdo, mas não tem o dia a dia da coisa ali. Então é isso também. Às vezes a pessoa tem texto muito bom, tem vários colegas que têm texto muito bom, mas pega uma noite em um bar normal e não consegue se sair muitas vezes. Eu ia te perguntar exatamente isso. E aí, quando você já contou da primeira experiência, mas eu queria saber agora, assim, a primeira vez que você enfrentou uma plateia que não estava muito disposta, não estava mais hostil. Uhum. Você não devia estar, embora você saiba que isso pode acontecer, acho que ele só está realmente preparado quando se dá diante do que acontece. Sim. Eu queria que você contasse como é que foi a sua primeira vez nessa situação. Eu não sei se eu consigo registrar aqui a primeira 23 de setembro? Caralho, não preciso isso não. Não. Vou ficar devendo essa data aí. Mas é porque... É que isso acontece até mais de uma vez. A primeira eu não consigo lembrar. Consigo lembrar algumas vezes. Uhum. Mas é desconfortável, né? Óbvio que é desconfortável, mas é mais a questão de você não ter o domínio da situação, não saber o que vai acontecer. Sabe? De assim, você às vezes tá até com o teu texto seguro, você chega num local, bar, por exemplo, né? Muitos bares, onde apareceu um show de stand-up do nada, ou então não teve tanto público do stand-up, tá mais o público do bar, que não quer stand-up naquele dia. Então as pessoas não estão suscetíveis à comédia. Aí, claro, às vezes tem uma pessoa que tem tanta desenvoltura em interagir, em falar com a pessoa, não sei o que, conseguir aí todas umas técnicas de aproximação e tudo, pra conseguir conquistar aquelas mesas, essa pessoa consegue sair. Mas quando você não tem essa experiência e só tem o seu texto, não vai. E aí é ruim, porque você, como aconteceu já comigo, né? De eu fazendo uma certa piada num lugar que tava um clima bem assim, né? Estranho, no meu primeiro ano de stand-up. E eu fui fazer uma piada que a mulher que tava lá sentada bem na frente, ela já olhando pra mim assim, sabe como ela já não tava querendo... Aquela pessoa que tá com aquela cara assim, cara, eu não quero estar nesse show, não quero que esse show aconteça. Era essa cara que ela transmitia, não sei se você consegue visualizar. E ela me olhando desse jeito, e eu fazendo a piada, eu tinha que evitar de olhar pra ela, que tava desconfortável, sabe? Aí tem uma hora quando eu fui fazer lá, dar o punch, aí eu olhei pra ela, na hora de falar, eu olhei pra ela. Quando eu olhei pra ela, me desestabilizou. Não consegui falar, perdi a piada, aí eu ia fazer 7 minutos, fiquei 4 minutos no palco e saí fora. Isso aconteceu algumas vezes. No início aconteceu muitas não, mas foram algumas vezes bem significativas. Não sei data, infelizmente. Sim. Assim, eu embora não tenha feito stand-up, eu apresentei muito evento corporativo, que eu contei isso no episódio. Sim. E eu me lembro de duas que era assim, o cara virava e falava assim pra mim, para de falar, cadê a cerveja? Então assim, não adiantava o que eu falasse. Se a outra era um lugar que eu tava apresentando um evento, e na semana anterior o Bruno Mazeu tinha apresentado. O Bruno Mazeu nem era famoso ainda, mas o cara ficava toda hora, acho que ele tinha ido, imagino. Ele virava toda hora e falava assim, cadê o Bruno Mazeu? Quero que ele vai entrar. É quase um toca-Raul. É quase um toca-Raul, né? Tá ali naquele... Triste. Não, nunca tive essa coisa desse jeito da pessoa gritar, falar. Nunca passei por isso. Porra, no pior tu já fez show em muitos lugares. Trash, assim. No pior das hipóteses, eram pessoas conversando e atrapalhando.
Mas diretamente falando pra mim, pô, sai daí. Isso nunca tive. Essa experiência, felizmente, já vi no mesmo show, colegas passarem por isso no mesmo show. Tem uma coisa que eu sinto muita saudade, espero um dia poder voltar a fazer, que foi na época que eu conheci o Diego Guimarães, que eu frequentava todas as cracolândias da comédia carioca, né? Mas eu ia nos rincões também, igual o Diego vai. Cara, eu já vi de tudo, cara. Mas eu já vi gente cantar parabéns no meio da apresentação do cara. Era no bar. Isso daí rolou esse dia, eu não propus no meio. Isso daí rolou esse, é verdade, bem lembrado. Esse dia foi até o dia que a gente levou o Paulo Carvalho, que eu produzo uma noite no Meyer, né? E aí lá levamos o Paulo Carvalho, né? Mas não foi com o Guru, né? Foi o Paulo Carvalho mesmo. Mas foi na noite anterior a dele, teve isso, teve parabéns pra você. E era uma mesa, e a galera, e o pior é que a galera não é que chegou pro bar só pra comemorar aniversário. Eles compraram o ingresso. Eram 8 pessoas, 4 compraram antecipadas, 4 pagaram na hora o ingresso e tudo mais e tal. Mas Só eles que sabiam que ia acontecer. Sabiam, eles foram por causa do stand-up, que eles queriam comemorar o aniversário em um ambiente diferente. Eles não queriam stand-up, eles só queriam comemorar o aniversário num ambiente diferente. Aí, meu irmão, caraca. A galera canta no meio do punch, cara. Sim. E uma coisa que eu não... Parabéns. Tu fica assim, Peraí, fala baixo aí. Cara, agora, isso também é tudo habilidade do organizador da noite, né? Eu fui já numa noite, que o Diego tava também, e tinha uma galera pra comemorar aniversário. E os organizadores da noite falaram, pô, galera, vai ter show aí, vocês se importam em assistir, não atrapalhar? Cara, e os caras ficaram na moral, não foi? Daquela vez era um aniversário acontecendo, ninguém cantou. Mas o organizador da noite foi lá, avisou que ia ter o show, pediu não sei o quê. Então, assim, tu tem que estar muito preparado e contar também como é que vai ser o apoio da casa, vai ser o apoio não sei o quê. Cara, mas eu já vi inúmeras situações de gente de open travar e não desistir e tal. E quanto mais no início a pessoa tá, mais suscetível ela fica, de repente, se desestabilizar e tudo. Talvez hoje em dia até menos, que as pessoas estão com uma autoestima tão boa hoje em dia. Mas eu acho que é tudo uma cobrança também. Às vezes você acha assim, cara, eu vou chegar... Porque assim, eu não vejo muito motivo pra você travar. Porque você vai lá, fazendo seu texto, acaba. Foi ruim, acaba um pouquinho antes e tal. É isso. Mas tem gente que acha que vai mandar a primeira piada. Isso eu sinto. Cara, e vai todo mundo morrer de rir. Aí manda piada, é grilos, né? Assim, tipo, aí, cara, o cara... sente muito essa a primeira piada, cara. Faz muita diferença pra autoestima do cara pisando no palco. Ele mandou, ninguém riu, ele fica assim... Se não riram dessa que eu achava melhor, que você das outras. E fica notório que a pessoa sentiu o golpe, né? Tu olha assim, ei, out! Exato, cara. Notório. Exato. Mas aí, Diego, nos encaminhando aqui quase pra um desfecho, você falou desse seu começo e tal, e você cantou a pedra aí que você virou até organizador de noite. Isso. Ou seja, porra, o organizador de noite é quase o último nível ali da escala. Não necessariamente, mas... Não, mas é um cara que tem experiência, que conhece muito... Pô, você não conhece... Quer ver as diferenças do organizador de noite? Você não conhece ninguém, o organizador de noite geralmente tem que ser um cara que conhece muita gente, que ele tá sempre escalando gente e tal. É um cara que tem que ter experiência pra lidar com as situações adversas o tempo inteiro, né? Tem que saber... Em tese, sim. Então... Mas na prática, muitas vezes não é, mas em tese, sim. E aí, como é que foi isso de... Que momento você falou? Cara, agora eu já sou experiente. Já não sou só experiente pra fazer meu stand-up. Então, sou experiente pra organizar uma noite. Pessoalmente, eu tenho umas questões pessoais, não é nem de questão de autoestima, talvez seja alguma autossabotagem, se tiver alguma terapeuta aí falando aí, por favor. Mas é porque... tem pessoas que menos, tem pessoas que mais. Mas eu sempre tive aquela dificuldade, assim, cara, de entender... Eu entendo muito o meu processo. Não só o processo criativo, mas o meu processo... Onde que eu me encontro profissionalmente na minha área. O que eu consigo lidar, o que eu já sei que eu já supero, o que eu sei que eu consigo resolver, seja no palco, seja produção e tudo. Então eu sempre respeitei muito os meus momentos mesmo, né? Poder entender tudo que eu faço. Mas uma coisa que sempre foi muito difícil, talvez agora eu esteja conseguindo saborear mais isso, é entender assim, cara, eu dou conta. E 6 anos fazendo. Tem muitas pessoas que têm, às vezes, uma questão de autoestima aí, que não reconhece o quão bom que ela já tá, que de repente tá esperando uma perfeição que não existe, né? Eu gosto muito dessa frase que feito é melhor que perfeito, muitas vezes. Senão você não faz nada. Mas de entender, cara, ok, agora eu vou botar o pau na mesa e agora eu vou cobrar, agora eu vou isso e tal. Tem pessoas que fazem isso mesmo como opens, tá? Tem pessoas open mics que tem uma autoestima tão grande, já chega 1 ano, meses, já quer cobrar. Eu nunca consegui isso. Eu sempre esperava assim, cara, uma hora a cena vai ver, a cena vai reconhecer. Que também não acontece. Eu não sei se você fica famoso, estoura, aí as pessoas te enxergam diferente quando você apresenta números pra elas. Mas fora isso, é mais difícil porque é um limbo muito estranho, que às vezes a pessoa não quer chegar e bancar, olha, galera, só faço agora se me pagarem, tá? E medo de não te chamarem pra mais nada. E aí você acaba sendo obrigado a fazer o quê? Produzir noite.
Muitas Sim. vezes o recurso de produzir noite é pra pessoa poder garantir fazer seus shows. Sim. Senão ela não se apresenta. Não só porque ela tá cobrando, mas é porque é muita gente, poucos. Rio de Janeiro, por exemplo. Tem mais de 200 pessoas aqui no Rio. Entre opens e headliners, tem mais 200 e poucas pessoas. Só que só tem 8, 9 lugares de comédia. É muito pouco no Rio. É muito pouco no Rio. É muito pouco. São Paulo é outra coisa. Sim. Então, por isso que muitas pessoas aqui no Rio... eu conheci gente que começou comédia não tem 2, 3 meses, que já tá pegando noite pra poder produzir. Sim. Mesmo não conhecendo muito, mesmo não dominando tanto o palco, nem dominando tanto o seu próprio 5 minutos, mas tá produzindo. Tá, então ótimo. Que é uma coisa assim que o nosso aluno também pode se aproveitar muito desse seu discurso, que é, cara, eu já tenho uma experiência, mas eu não tô tirando grana. Então será que chegou a hora de eu produzir uma noite pra tentar... Isso é uma coisa. Tal, e o que você vê, assim, que ele pode perceber? Cara, qual o critério, assim, pra produzir uma noite? O que tu acha? Cara, produzir... a pessoa ser bom, assim, não é só o diálogo, né? Porque você vai ter que vender pro dono do bar, vender à noite, né? Você tem que trazer pra aquele cara ali o porquê que vai ser interessante ele colocar uma noite de comédia naquele bar, né? Principalmente, assim, o cara, geralmente, a gente propõe uma noite mais fraca dele... ver ali que o movimento é menos. Claro que não vai falar isso pro cara. Não, veja que o teu movimento é uma merda quinta-feira. Vou botar. Não, obviamente não. Mas tentar entender. Não, mas com o pode ser cara. até uma negociação do tipo, cara, olha só, Mas qual é a tua uma noite? negociação, Qual é a tua noite mais pior que eu fraca. prometo que eu Sim, vou com encher? certeza, com certeza. Já chega, né? Isso, é o isso. contrário. Não tu Isso falar, aí. aquela tua noite de merda. Exatamente. Mas você ter como perceber isso. Claro que você não vai chegar pro dono do bar e trazer números exorbitantes nos seus seguidores, que muitas vezes a pessoa não tem. Mas é trazer a importância de trazer um evento diferente para aquele local ali. O que pode trazer de diferencial. Tá com amigos que, de repente, alguma pessoa com um pouco mais de experiência de palco garantem, de repente, aí você numa primeira noite. Por exemplo, você vai fazer com umas 3, 4 pessoas, todos iniciantes. Tenta botar mais uma pessoa que seja mais experiente para garantir aí uma noite que com certeza vai funcionar mais do que, de repente, com 4 pessoas inexperientes que não funcionam tanto assim, de forma tão constante, né? Porque, de repente, tem a pessoa aí com mais 1 ou 2 aí pra poder equilibrar a noite, a galera rir mais, a galera gostar, poder ter um prosseguimento de mais noites. Então é muito por esse caminho. Então acho que um dos pré-requisitos é a pessoa... Você tá ter com essa bom noite senso. ainda? Tô com essa Fala aí, na verdade, qual é a com 2 noites, né? Essa no Meyer, né? Eu com meus amigos lá, o Léo Lusório e o Paulo Ricardo. E uma noite que a gente vai começar agora no Encantado, né? Nossa primeira noite vai ser agora em outubro, dia 10 de outubro. Vamos ver como é que vai ser. Por enquanto vai ser mensal, né? Porque também tem isso. Às vezes a pessoa quer ir de muito seja ao pote. Botar uma noite semanal aqui. Não, porque você tem que divulgar, vai ter que trazer pessoas. Sim. Vai ter que Tu acaba vivendo pra isso, né? Você acaba vivendo pra isso. Então, assim, e a gente sabe que no início o nosso trabalho não é só esse. Na verdade, no início a gente tá mais gastando dinheiro do que outra coisa, sabe? Agora, assim, e por conta disso, vamos supor, eu, com produção, com o projeto que eu tenho do Conselho de Classe, com outro show que eu tenho também com o Léo e com o Thiago Cardoso, são shows que eu tiro o meu cachê. Porque na produção, né, tem o meu cachê, a parte que a gente divide, sei que e tal. Os shows com o Conselho de Classe, a bilheteria, sei que e tal. Enquanto ainda não chama, olha, o Diego Guimarães vai... Não, porque eu não sou um cara... Por mais que eu já tenha já o meu solo já quase tudo escrito, não sei o que e tudo, já escrito, já testado e tudo. Mas eu não sou ainda aquele perfil de artista que vão me chamar pra poder rodar turnê ganhando. Não vai ser isso. Mas eu sei que se alguém... Aliás, não só eu, como a cena sabe, isso que é importante que eu queria chegar. Mas a cena sabe que eu já faço há 6 anos, já me viram, todo mundo na cena me conhece, já me viram no palco, sabe o que eu entrego, sabe o que eu tenho de texto, de conteúdo, de feeling de palco, de tudo. Ninguém dá... Isso pode ter certeza. Que esse é o momento que eu queria chegar, que eu cheguei, desses momentos, que é entender o seguinte: eu não preciso chegar e botar o pau na mesa e falar que eu vou cobrar. Não. Quem vem me chamar por qualquer coisa, fala, pô, Diego, cachê de tanto, como é que você faz o teu cachê, isso aqui, então... Ninguém chega, pô, Diego, tem como fazer aí, só se for um cara muito amigo, que me chama pra poder quebrar um galho. Pô, Diego, vou pegar uma noite e tal, pô, eu não tenho como dar cachê agora, tem como quebrar. Isso a gente faz muito, pra amigos nossos e tal. Mas ninguém vai chegar e me chamar, tipo, não vai. Né? E também, assim, se chegar e chamar, eu vou ter toda a educação de... Fala, pô, já tô com outras noites aí. Exatamente. É muito simples. E vem cá, você continuou fazendo a apresentação na sala de aula ou não? Você deu uma Deus segurada? me livre, jamais. Eu quero... Sala de aula, só quero uma coisa, sair. Boa. Cara, foi ótimo o episódio. Pô, aí pensar, né, cara,
Diego estava lá no sofá de casa, perdido, e agora está aí dando aulas no podcast, né? Estou aqui assistindo aulas com o Diego Guimarães. Cara, muito obrigado. Deixa aí tuas redes. Ainda bem que você tratou bem ele, né, cara? Pô, ainda bem, mas eu sou um cara... Eu sou um Vinícius, cara... Vinícius é um gentleman. Eu sou um cara simpático com quem merece nem esse todo elogio. mundo diz isso. É porque quem não conhece Cacofonias... É porque eu sou Bom simpático... sujeito não é. Quem fala mal, bom sujeito não é. Eu sou simpático com quem merece minha simpatia. Esse é o cara... Cara, o Diego Guimarães, ele tem um diferencial pra várias pessoas, que assim, é um cara que trabalha... Por isso que eu gosto do VR também. São dois caras que trabalham alucinadamente, cara. O VR e o Diego Guimarães são dois caras bons de se trabalhar, de fazer qualquer coisa. Você entra nos projetos, cara, eles são freak, assim, eles fazem, eles olham números, eles fazem não sei o que, eles consultam e tal. Então, cara, trabalhar com, porra, gente que não gosta de trabalhar é que é horrível. Ah, o Vinícius é antipático. Cara, tu é um vagabundo. Tu é um vagabundo, tu faz nada, tu trabalha sozinho. Agora, Não ajuda. porra, você tá do lado de gente que trabalha também, cara, é outro nível, cara. E deixa tuas redes sociais, Diego. Somente uma. Instagram, é mais importante. O Guimarães Diego. Instagram, O Guimarães Diego. Maneiro. VR, chegamos ao final, fala aí um pouquinho do nosso curso. Exatamente, cara, olha, o Diego é o maior exemplo, nosso aluno, mas assim, além dele ter sido aluno, assim, das coisas que o Diego falou, muitas coisas interessantes, eu acho que fica, assim, uma coisa muito importante, que é o quanto ele estudou, o quanto ele se dedicou. Assim, tem gente que acha que... Cara, eu canso de receber, é incrível, mas toda semana eu recebo mensagem de gente que, a princípio, está interessada em fazer o nosso curso, mas que diz assim, mas eu já sou engraçado, sabe? As pessoas me olham e já acham engraçado. Eu fico meio que até sem saber o que cara. Foi muito bom, cara. Quem Parabéns. quem fala pra quem vai falar pra ele aí? Caco, você fala? Se me passar o contato, eu falo. Isso é pior. Eu falo. Então, cara, tem que estudar, cara, tem que se dedicar, tem tantas opções pra você se aprimorar, pra você aprender. E eu acho que o nosso curso é só mais uma dessas opções. Se você tiver interesse, nosso curso... R$397, entra no nosso site guildadecomediantes.com.br. Qualquer dúvida que você tem, o nosso site é bem explicativo, mas se você tiver qualquer dúvida, tem um botão lá do WhatsApp. Você clica, vai falar diretamente comigo, eu vou te explicar qualquer dúvida, mas bem resumidamente, nós temos 80 aulas gravadas, mais de 45 horas de gravação, 8 módulos, então tem bastante material lá para você que quer começar, para você que já faz, para você se aprimorar, para você conhecer as técnicas, as mecânicas, tudo isso que o Diego falou aqui da comédia, e você com certeza, se nunca trabalhou, vai ter condições de começar a trabalhar com humor, e se você já trabalha, eu tenho certeza que você vai aprimorar seu trabalho. E você que quer assinar o podcast, só R$10, a assinatura mensal, todo mês você tem acesso a conteúdo exclusivo. Diego, queria botar um conteúdo exclusivo lá, vê se você me arruma uns 2, 3 videozinhos seus de stand-up pra gente botar pra galera conhecer, e eu vou comentar em cima e tal, fazer algumas coisas. Tranquilo. Então, conteúdo lá do Diego Guimarães, do Instagram dele, que a gente vai comentar o que é o setup, o punch, vai marcar lá como é que ele marcou. Vai ser conteúdo extra da guilda do assinante por R$10. Isso, e se inscrevam no nosso canal no YouTube, a gente tá com aquela meta, né, que eu falei, 10 milhões de inscritos até o final do ano, a gente tá com quase 300 inscritos, não 300 mil, mas acho que dá tempo ainda. E siga a gente no Instagram também, @guilda.comediante. Valeu, VR. Seu Instagram? Sabe que eu sempre esqueço. Ricardo Sarquis Alves. Sarquis Alves. É isso. O meu é Cacofonias em todas as redes. Sua despedida, Diego. Gente, ó, só agradeço mesmo, né, cara, pelo convite. É um privilégio estar aqui encarando aqui vocês, esses grandes mestres sagrados, eu adoro isso. Esses mestres sagrados. Que merda. Não, mas é legal porque além de professores, colegas e amigos também, então assim, não tem mais... Né, algo mais prazeroso do que isso. Então, muito obrigado. Fernando, Aragão, abre o teu olho, hein, cara. Tu não veio, claro, o cara vem aqui, olha aqui, ó. Eu tô falando isso excluindo o Aragão, tá? Arrumar o teu lugar, ó, não precisa muito não, cara. Eu tô bem melhor que você. Mais novo, mas... É isso. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.